Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Vinícius Safiotti, sou seu professor de inglês. E nesse vídeo aqui eu quero contar um pouquinho para você sobre como falar inglês um pouco mais rápido e também entender os nativos. Os nativos, eles falam bem relaxado, eles falam bem tranquilos, e especialmente os americanos, né? Então se você quer falar como um nativo, ou até mesmo assim, se você quer entender um nativo falando, você precisa sentar, relaxar seus músculos, relaxar os músculos da sua boca e da sua mente. E é o seguinte, os nativos, eles adoram utilizar algumas técnicas para simplificar a língua. E isso pode parecer que eles falam rápidos, mas na verdade não é que eles estão falando rápido. Eles estão utilizando algumas estratégias e algumas técnicas para trazer um pouco mais de simplicidade na hora de falar. Então, para ser fluente em inglês, você precisa entender dessas técnicas e compreendê-las. Primeiro, para que você possa entender os nativos, e segundo, para que você possa usar na sua fala e parecer um pouco mais natural. Hoje eu vou falar dessas técnicas aqui nesse vídeo, e se você quer passar a entender os nativos, falar de uma forma mais natural, de uma forma mais relaxada, assista esse vídeo até o final, tá bom? Que eu sei que ele vai ajudar muito você. E você pode estar se perguntando assim, mas Vini, por que eu preciso falar como um nativo? Por que eu preciso falar de uma forma mais relaxada e tal? E sim, é verdade, você não precisa falar como um nativo. Ah, eu já falo inglês, não sei o que. Não tem problema, você pode sim continuar falando da forma que você fala. Mas se você quer entender os nativos, se você não quer nunca mais sofrer na hora de conversar com um nativo, na hora de colocar um filme e você não entender nada, você precisa conhecer essas técnicas, tá? E a primeira coisa que os nativos fazem na hora de conversar em inglês, eles tiram as palavras das frases. Como assim, Vini? Eu posso falar assim pra você, ó. Are you ready to go? Você está pronto para ir? Os nativos, eles não vão falar assim. Eles não vão falar Are you ready to go? Meu nome é Júlia. Eles vão falar You ready? You ready? Eles simplesmente, eles arrancam o ar na hora de falar You ready? You ready? Ready. Agora, um outro exemplo aqui que os nativos eles usam muito, eles falam assim, Are you coming? Só que eles não vão falar Are you coming? Eles vão falar You coming? You coming? Perceba que eles arrancam simplesmente o ar. Agora, é o seguinte, se você estiver fazendo alguma prova, se você estiver participando de alguma entrevista de emprego, obviamente você não vai falar dessa forma, senão ou você vai tirar uma nota bem ruim na sua prova, né, ou você não vai passar na entrevista de emprego, tá bom? Então, essa forma de falar, de cortar palavras assim, é uma coisa um pouco mais do inglês falado e do dia a dia. Então, se você estiver conversando com seus amigos, se você estiver em alguma situação mais informal, você pode sim utilizar essa técnica na hora de falar, tá? Então eles fazem muito isso. E isso foge um pouco desse inglês meio que engessado quando a gente aprende, né? Nas escolas de inglês é comum você aprender as estruturas certinhas das frases e tal. E não tem nada de errado nisso, você vai aprender. Agora, quando você for conversar com um nativo no dia a dia, quando você for assistir algum filme assim, você vai se deparar muito com que eles tiram palavras, eles cortam palavras e eles simplificam dessa forma, tá bom? Então, por exemplo, ao invés de eles falarem assim It was great talking to you, eles simplesmente falam Great talking to you. Novamente, gramaticalmente tá errado, né? Você tem que pôr o it was. Mas no inglês do dia a dia, eles tiram essas palavras, tá bom? A segunda técnica que você precisa dominar para entender os nativos, qual que é? Eles simplesmente cortam palavras. Então, por exemplo aqui, se eu falo pra você assim I am a fan of soccer. Eu sou um fã de futebol. Agora, se um nativo for falar no dia a dia uma frase dessa como você, ele não vai falar I am a fan of soccer. Quando ele for falar com você no dia a dia, ele não vai falar desse jeitinho perfeito. Ele vai falar assim pra você, ó. O I am a fan vai virar assim, ó. I'm a fan of. Fan of vira fan of. I'm a fan of soccer. E dá pra perceber aqui que parece que é rápido, mas não é que é rápido, é que eles juntaram tudo. Por isso que muitas vezes fica difícil de você entender. E se você não conseguir dominar essa técnica, fica muito difícil de você entender quando que os nativos estão falando com você. Você vai achar que eles estão falando muito rápido, ou que eles estão falando alguma outra língua que você nunca ouviu na sua vida. Mas não é que eles estão falando rápido ou é nenhuma outra língua. Eles simplesmente estão juntando as palavras, tá bom? Agora, um outro exemplo aqui de palavras que eles costumam cortar e abreviar. Por exemplo, congratulations. Eles não falam essa palavra inteira, eles falam congrats. Congrats. Ao invés deles falarem totally, eles falam totes. E o grande famoso thank you, eles não falam thank you, eles falam thanks. Thanks. Então, perceba que eles usam muito isso no inglês falado, e por isso que você costuma não entender eles.
E ó, é o seguinte, se você é iniciante nos estudos de inglês, não deixa de fazer o meu mini curso gratuito que tá aqui no link da descrição pra você, tá bom? É só você clicar lá e lá eu ensino pra você o básico do inglês e ainda te dou um cronograma, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Uma outra técnica que você precisa dominar pra entender os nativos é, você precisa entender as dicas que eles dão na hora da fala. Como assim, Vini? É o seguinte, os americanos, eles não vão ser diretos na hora de falar com você, eles vão te dar dicas. Por exemplo aqui ó, vamos supor que um americano ele chega na sua casa e tá bem frio, você tá com o ar-condicionado ligado, com a janela aberta. Ele não vai virar pra você e pedir pra você fechar a sua janela. Ele vai meio que entrar na sua casa e falar assim, oh my gosh, it's so cold here. It's so cool. Entende? Ele não vai falar diretamente pra você, can you close the window? Não. Então tipo, ele espera que você tome a iniciativa e que você tome a ação da situação. Então, por exemplo, ele vai esperar que você vire pra ele e fale, oh, I'm so sorry, do you want me to close the window? Você quer que eu feche a janela? Ele espera isso. Obviamente que isso depende muito do perfil da pessoa, né, tal, mas geralmente os americanos eles não falam diretamente pra você, tá? Então, ó, um outro exemplo aqui, vamos supor que você tá trabalhando com um americano tal, e ele vira pra você e fala assim, I don't like to work with that man. Eu não gosto de trabalhar com aquele cara. O que ele tá querendo dizer aqui? Ele não vai virar pra você e falar, demita aquele cara. Ele quer que você tome a ação. Então você entender essas dicas, esses hints que a gente chama, né? É bem usual, é bem comum. Então você precisa desenvolver essa habilidade aí, tá bom? Uma outra habilidade que você precisa desenvolver, qual que é? Detectar sarcasmo. E os americanos, eles adoram fazer isso. Por exemplo, vamos supor que você tá lá, você tá indo em uma loja tal, com algum amigo seu, ele é americano. Vocês acham algo muito caro lá. Obviamente, ele pode falar, oh, it's so expensive. Mas ele também pode usar um pouquinho do sarcasmo. Então ele pode falar assim pra você, ó, oh my gosh, I'm gonna need to sell my house. Agora, não é que ele vai vender a casa dele, ele tá querendo passar a ideia de que aquilo tá caro, tá bom? Então sarcasmo, eles usam muito isso. E você precisa entender. Eu já passei muito perrengue, eu já passei muita vergonha lá na Austrália. Eu não conseguia entender essas coisas que eles falavam, esse tipo de sarcasmo que eles usavam na hora das frases. Isso pode demorar um pouco pra você pegar, tá? Especialmente se você é como eu, que acredita em tudo que as pessoas falam, né? Uma outra habilidade que você precisa identificar na hora que você tá conversando com um nativo, ou quando você vai tentar entender o que eles estão falando, qual que é? Eles adoram conectar os sons das palavras. Por exemplo, assim, uma frase comum, could you join us? Eles simplesmente não vão falar could you join us? Eles vão juntar o som das palavras. Eles vão falar assim pra você, ó, could you join us? Could you join us? Could com you vai virar could you. Could you join us? Vai virar join us. Could you join us? Entende? Eles adoram juntar essas palavras. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou trazer uma frase aqui e eu quero que você tente juntar os sons das palavras, ó. I saw Alice with an older man. I saw Alice with an older man. Eu vou te dar 10 segundos. Bom, como que ficaria se um nativo fosse falar essa frase pra você? Ele ia falar assim, ó, I saw Alice with an older. Eles ainda podem juntar o with com o another. With another. I saw Alice with an older man. Pegou aqui? Eles adoram fazer isso, eles adoram juntar as palavras. Então você precisa desenvolver essa habilidade, tá? E se você quer entender os nativos e conseguir detectar todas essas técnicas que eles usam na hora de falar, eu fiz um segundo vídeo onde eu te mostro duas estratégias totalmente eficazes para você começar a desenvolver todas essas técnicas e essas habilidades que eu trouxe aqui para vocês. Esse vídeo ele não tá listado aqui no meu canal do YouTube, tá? Então você não vai achar ele aqui no meu canal, mas eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para você, é só você clicar e ir lá assistir, tá bom? Lá eu te mostro as duas técnicas mais eficazes que eu usei e que muitas pessoas usam aí para conseguir entender os nativos de uma vez por todas, tá bom? E ó, é só para quem realmente está interessado e está comprometido a realmente entender os nativos, entender o inglês falado e nunca mais passar perrengue na hora de for conversar com os nativos, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like pra mim. Também não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui, nenhuma dica, nenhuma estratégia, tá bom? E também não deixe de fazer o meu mini curso gratuito de inglês para iniciantes, que eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição para vocês, tá? Um grande abraço and see you next class.